Ronaldo? Vai explicar para a gente essa inspiração? Vai contar a história dessa inspiração? Pois é, né? Toda vez que eu sou convidado para fazer um collab, a Marisa e a Lina pedem assim, olha, qual o título que você se sente... Qual o tema que você se sente mais confortável, né? E na hora que elas me perguntaram isso, eu falei, olha, eu não sei, mas me dá alguns segundos aqui que vai vir, eu tenho certeza. E como assim, nós passamos por um momento bem diferente no mundo, não apenas no país, passamos uma pandemia, talvez essa aí será a nossa grande prova, né? Como que nós estamos enfrentando essa pandemia? Eu não me lembro de estar presente nas pandemias passadas, né? Das febres lá, das coisas todas, mas essa eu sei que está sendo marcante. Todos nós, de um modo geral, eu acho que nós estamos mudando radicalmente o nosso estilo de vida. Aonde nós vamos, o que nós fazemos. Então, me veio essa intuição, foi uma coisa interessante, que quando eu fechei os olhos, veio vida e abundância. Porque até mesmo nesse momento, né, Marisa, né, Lina, que nós temos que pensar, né, o planeta passa por um momento diferente, um momento difícil, podemos dizer. Mas não é um momento que nós estamos sendo penalizados. Eu acho que isso aí, existe uma confusão muito grande, do que as pessoas, olha, está morrendo muita gente. Sim, morre muita gente todo dia. E estão morrendo pessoas do Covid. E todos estão sendo amparados do outro lado. Mas nós que estamos aqui, né, a nossa vida não para. Nós estamos tentando trabalhar, nós estamos tentando ter o convívio com os nossos familiares da melhor maneira possível. Crianças estão nascendo, não param de nascer. Eu acho que até vão nascer mais crianças agora, né? E a resultante vem em 9 meses, não é mesmo? Mas que sejam muito bem-vindos, todos eles. Ontem mesmo, nós estávamos celebrando o aniversário do meu pai, de 84 anos. Eu falei, puxa vida, que legal. Meu pai está no Brasil, eu estou aqui. E eu falando com ele, olha, fazer aniversário durante uma pandemia não é para qualquer um. E fazer um aniversário de 84 anos é uma graça. Então, assim, não houve festa, não houve aquele get-together da família inteira. Mas, assim, à distância, nós podíamos sentir a vibração, o agradecimento. Então, quando eu sugeri o tema, que essa fala, ela é uma fala de Jesus. Eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. Então, quando Jesus... Isso aí está lá em João 10:10. Então, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e abundância. Em abundância. Em abundância. Mas, como é que nós poderíamos... Eu vou perguntar aí para a Marisa, para a Lina, essa vida em abundância, será que seria uma vida material, essa vida que nós temos no dia a dia? Será que ele se referia a essa vida de extensão material, ou seja, eu quero viver muito nesse corpo? Hoje nós temos notícia aí que pessoas vivem 110 anos, tem pessoas já agora, que em 120 anos estão vivas. Eu não acho que seja no corpo. Porque quando ele diz assim, para que tenhas vida em abundância, vida é vida, né? Quando você tem vida, você existe, você faz, você se movimenta, né? Mas a gente sabe quando as pessoas vão ficando mais idosas, ou seja, perto do desencarne, as pessoas ficam mais frágeis, se movimentam menos. É como se estivesse assim, acabando a vida, a gente diz. Fulano já está no fim da vida. Mas ele diz que a vida, que ele veio dar vida em abundância, uma coisa que está em abundância está o tempo todo jorrando, não para de jorrar. E nem foi estipulado assim, essa vida em abundância é só até os 50, como estamos, né, agora, né? Ele tem 50.
Então, não tinha limite, não houve limite. Então, quando Jesus fala isso, a gente tem que pensar, tem uma pergunta até lá do Livro dos Espíritos, não sei qual que pergunta se o espírito morre. Se o espírito morre, não, né? Não, nunca cessa a vida do espírito. Então, essa vida em abundância só pode ser a vida do espírito imortal. Né? Então, nós temos que ter essa ideia e crer e saber que somos seres que vamos existir sempre. Né? Não vamos ter, a vida é só essa passagem, só essa experiência, mas a existência nós temos, né, essa vida, não é a vida, né? É a vida que nunca acaba, que é abundante. A existência a gente vai mudando. Então, se a gente não souber disso, dificilmente vamos entender o que Jesus falou. E como a gente quase não entende o que Jesus fala, por isso que estamos aqui há 2.500 anos depois, ainda destrinchando, né? Nós acreditamos em tudo. Se disser assim, ó, vai morrer amanhã, olha, isso assim vai cair na sua cabeça, ó, isso não vai dar certo. A gente acredita em tudo, mas quando diz assim, olha, você não vai morrer nunca, a gente ainda não concebe isso. Olha, seu pai tem 80 e tantos anos, e morreu fulano ontem. Morreu não, ele voltou para a pátria espiritual, porque a morte não existe para o espírito. Então, como a gente não concebe isso, a gente vive a vida material mais intensamente do que a vida espiritual. E aí a gente sofre mais. Quanto mais a gente vive a vida material com intensidade, mais o sofrimento é doloroso. Porque dói porque você chegou, dói porque vai sair, dói porque está doendo ali, dói porque você já não pode mais fazer aquilo. Tudo dói. Né? Tudo que lhe falta, que é efêmero, vai lhe faltar, porque a gente se apega à vida espiritual, à vida material. Quando a gente se apega, isso é meu, que alguém lhe tira aquilo, acabou a sua vida acabou. Porque você passa um tempão, assim, um período, morrendo de raiva, morrendo de ódio, morrendo com vontade de matar o outro, porque você está morrendo, entendeu? Então, é uma perca de tempo, né? E aí, Nina, você acha que... Isso ainda que em cima do que você falou, Má, eu acho interessante como nós ainda, depois de tanto tempo de que Jesus falou isso, ainda estamos tentando tirar as cascas da cebola para chegar no cerne da mensagem, não é mesmo? Porque ainda nós podemos até ter a consciência e temos que reconhecer que ainda hoje há gente que acredite que a vida termine com a morte do corpo físico. Nós aqui no Espiritismo entendemos que não, que temos uma vida imortal, nascemos, estamos aqui encarnados, às vezes desencarnados na nossa mesma vida, mas muitas vezes ainda não acreditamos ou não temos a completa noção, né? E a bênção da doutrina traz muitos detalhes do que acontece no plano, na dimensão espiritual, mas até então, as mensagens que nos chegavam não eram suficientemente claras para nos dar essa visão de que no momento em que nós desencarnamos, não viramos anjos, né? Nós não vamos descansar em paz para o resto da eternidade, muito pelo contrário, vamos trabalhar muito mais, porque o espírito precisa dormir menos do que a gente precisa agora. Então, mas vem uma noção muito mais clara e a gente passa uma vida inteira aqui pensando que a vida se resume nisso aqui, tentando pensando que essa abundância é no plano físico, vai ser nessa existência, esquecendo que a existência aqui é extremamente temporária, limitada e uma forma de acrescentarmos valor à vida real. Certamente. Eu acho interessante quando Jesus disse, né? Eu venho para que tenham vida em abundância. Como você explicar isso
sem conhecer a doutrina dos espíritos, sem você ter o conhecimento da reencarnação para um pai, para uma mãe que perde um filho, uma filha muito novinho. E vida e abundância seria essa, de que o chamado mestre dos mestres disse: meu filho, que pecado que meu filho cometeu? O que ele poderia ter cometido para que ele fosse levado, para que ele morresse? Então, nesse caso aqui, eu estou usando a morte com o pensamento de um pai, com a dor de um pai, de uma mãe que perdeu um filho, sem conseguir entender o mecanismo da reencarnação. Então, o que Jesus se referia aqui, logicamente, é a vida espiritual. Nós passamos por encarnações após encarnações. Até um dia que, provavelmente, nós não vamos precisar mais. Olha, Ronaldo, você agora é top de linha. Não vai precisar encarnar mais. Você agora é espírito puro, você vai ser co-criador, vai trabalhar com Jesus. Aí você vai querer reencarnar. Vai pensar não vai ser mandado, você vai querer. Você pede para encarnar e virar espírito missionário. Pede não é a consequência. É consequência. Da vida em abundância. Você se voluntaria. Mas o que eu estou querendo chegar aqui é nesse ponto, porque a mensagem de Jesus ela é muito maior do que muitos poderiam ter compreendido na época, e mesmo nos dias atuais. Como que um homem, um mestre, pode falar de uma vida em abundância se eu perdi o meu filho, se a minha dor é tão grande e eu não consigo compreender esse mecanismo da reencarnação que algumas pessoas falam? Então, ele aqui também ele se refere aos ladrões que vêm para roubar, para matar e para destruir. Ladrões aqui não só do sentido material, eu acredito, mas aqueles que vêm e trazem a palavra e deturpam a palavra do Evangelho, que destroem sonhos, que destroem a humanidade, tentam trabalhar contra a humanidade de um modo geral. Então, quando ele tem essa fala, diz, olha, esses vieram fazer isso, mas o meu trabalho é diferente. Eu venho para que vocês tenham um entendimento da vida e da vida espiritual. Não é mesmo? É por isso que nós não podemos deixar de ser porque o outro não é ainda. Então, nós vamos ter essa desigualdade ainda, né? Uns estão mais, entendem melhor, outros não. Desde a época de Jesus já era assim. E ele não deixava de ensinar. Né? Ele dizia, o caminho é de verdade e de vida. E aí passava a mensagem. E a mensagem não era jogada aos porcos, era jogada ao mundo. Mas ele dizia, eu vim para os doentes, não para os sãos. Porque os sãos já sabem o que fazer. Os doentes é que não sabem, que ainda estão nessa classe de dizer, meu filho morreu, eu vou morrer junto. Minha vida não é mais nada. Mas vai ser assim, não vai adiantar de querer abrir a cabeça do outro e dizer que não é assim. Nós mesmos vamos viver, às vezes, dores que não vamos suportar. Achamos que não estamos suportando. Porque essa crença de que somos imortais, ela precisa ser sentida. Eu estou sentindo que eu estou encarnada e que posso estar também em desdobramento durante o sono, fazendo isso ou aquilo. Eu sinto que estou num grupo de oração de tratamento à distância, onde eu procuro vibrar de uma maneira que eu me vejo com o outro aonde ele está. Então, nós vamos vivendo durante nossas existências momentos transcendentais que vão nos fazendo entrar em sintonia com nós mesmos, com a nossa imortalidade. Não é uma coisa que é assim. Nós somos espíritas hoje, estamos ouvindo sobre isso, mas nem todos nós, na hora do vamos ver, vamos na hora dizer, não, eu sou espírito mortal, estou indo, estou desencarnando, gente, não chora não, peraí, daqui a pouco eu volto aqui para fazer uma visita. Não, pelo amor de Deus, entendeu?
Então, é uma coisa que cada pessoa vai vivenciar o seu momento através das abençoadas lições, né, que o mundo espiritual nos manda, que o nosso Pai de amor nos manda, e vai nos deixando entrever essa realidade espiritual ampla e restrita, sem amarras. Então, não tem a doença, não tem a prisão no caixão, que se vocês lerem o Nosso Lar, né, naquele tempo do Narciso e Bolinha, os espíritos ainda se sentiam presos ali, vivos ali, enterrados, estou sufocando, né? Tinham espíritos que manifestavam sufocados, porque estavam, né? Hoje em dia a gente não vê mais espíritos se sufocando. Parece que eles já estão, a maioria deles, ou morrem já sufocado ali, né? Morre 2 vezes e já ficam esperando alguma outra coisa, algum outro tipo de socorro, mas você já vê espíritos já mais dispostos a dar um outro passo, nem que seja em espírito, para já, quando vier para a próxima encarnação, já virem com os olhos mais abertos. Mas Jesus nem se importava com isso, e nem por isso ele dizia, terás vida em abundância, porque a vida em abundância é para todos, a imortalidade somos todos nós. Agora, você entende, eu não entendo, o azar é o meu, depois eu vou entender. O filho morre, ele chora, se escabela, ele quer matar a pessoa que não salvou. É ele que é assim. A gente não pode fazer com que a natureza dê saltos que ela ainda não pode dar, né? Então, a gente tem que ter paciência conosco, com o nosso ainda modo de enxergar essa imortalidade que nos norteia, e temos que ainda ter mais paciência ainda com os outros. Imagine os familiares, né, Marisa? As pessoas que estão ao nosso redor, geralmente em nossas famílias. Nós sabemos que as pessoas, os nossos familiares, têm modos de pensar totalmente diferentes dos nossos. E aí, como é que nós estamos respeitando isso? Como é que nós estamos enxergando isso? Porque o grande trabalho nosso, ele começa dentro da nossa própria casa, ali, no nosso convívio familiar. Muitos querem a paz do mundo, mas às vezes a casa é um verdadeiro ninho de cobras, um querendo morder o outro. Então, é um trabalho que começa da nossa família. E nós sabemos que essas pessoas com as quais nós convivemos desde de quando nós éramos pequenos, nossos pais, a nossa mãe, nossos irmãos, nós temos ali um compromisso para com eles, para conosco primeiro, e com eles também. Se fomos inimigos ou não no passado, é o nosso trabalho, nós agora enxergando a cada um deles com os olhos diferentes, com mais piedade, com mais paciência e com mais amor. E quando a Marisa fez essa referência aí aos caixões, das pessoas que morrem, depois morrem novamente, eu me lembrei do livro do Céu e Inferno. Eu não sei se muitos de vocês já leram, ou se não leram. E quando eu estava falando a respeito da vida em abundância, por essa falta de entendimento, mesmo que ainda é passageira de alguns pais, de pessoas que não conseguem entender isso, lá no livro, no Céu e Inferno, é um livro que eu recomendo a todos lerem. Tem ali depoimentos de espíritos felizes, espíritos que desencarnaram bem, espíritos também que desencarnaram mais ou menos, e depoimentos de espíritos que desencarnaram mal, vamos dizer assim, com muito rancor, com muita raiva. Mas isso, para eles também, essa vida em abundância, ela funcionará eventualmente para esses espíritos. Olha, aquela vivência ali que eu não tive tanto sucesso. Se eu fui mal, ou fui muito ignorante, fui muito arrogante, um dia, pelo mecanismo das reencarnações, eu vou mudar. Nem que seja a passos milimétricos em cada encarnação. Todos nós estamos propensos ao progresso. É a lei do progresso. É a única coisa que está certa, que nós vamos progredir, cada um de nós. Não é mesmo, Lena? Tem uns comentários aqui, Ronaldo.
Gustavo colocou aqui, ó, concordo que existem muitas dores nesse nosso mundo, dores que nos ensinam muitas coisas, mas também existem abundâncias maravilhosas. Não precisamos estar no mundo espiritual para desfrutar dessa abundância. Inclusive, as inúmeras lições são uma bênção e temos abundância disso. Acima de tudo, abundância de amor e oportunidades de ajudar. Com certeza, Gustavo. Acho que isso, eu acho que é uma das coisas que Jesus fez para a gente, de nos ligar a um Pai de amor, né? Nos ligar a um Criador de amor. Então, nesse instante que ele faz isso, nós estamos mergulhados, imbuídos, temos esse amor, fomos feitos por ele, estamos, né, por dentro, por fora, não tem como estar fora desse amor. Rejane colocou aqui, entendo que a vida e a abundância, segundo Jesus, é vida que não se acaba, mesmo que morramos. É vida com paz, harmonia, bênçãos espirituais e não materiais. Geralmente, as abundâncias materiais também são provas, né? São tanto a falta como o excesso dos bens materiais são todos provas. A vida em sua abundante plenitude de alegria e de força para a mente, o corpo e a alma. E aí ela coloca, Jesus nos oferece abundância de bênçãos espirituais, como amor, alegria, paz, união, coragem, esperança, paciência, generosidade. São essas coisas que tornam nossa vida aqui na Terra abundante. Acho que isso aqui é o repetido. É uma coisa que eu queria comentar aqui em cima também do que eles falaram, e também com o que o Ronaldo falou. Às vezes a gente passa uma encarnação assim, não, sem perceber o quanto nós estamos tirando do outro, né? Tirando a abundância da vida do outro. Quando nós somos pessimistas, quando nós matamos o sonho do outro, quando nós não permitimos que o outro seja quem ele é, não respeitamos o seu momento, né, não aceitamos um familiar que passa por seu momento de aprendizado, quanto disso nós não estamos tirando da abundância da vida dele, não é mesmo? Porque a vida material, ela não precisa ser tirada da frente ou não vivida, né, integralmente. A vida, quando as reencarnações já propõem uma vida material também, mas a vida material não pode suplantar essa construção interior do seu próprio destino. O espírito precisa tomar as rédeas do destino, como espírito imortal que é, e usar a vida material como recurso para a sobrevivência, para a realização de algumas coisas, ou viver a falta, né, do excesso de condições materiais, como aquela prova que deve também ser vivida de forma alegre, de forma fervorosa, porque se você veio com pouco e está desejando muito, é porque esse desejo do muito já é uma agressão à sua atual experiência. Então, é o apego ao que você não pode ter agora e a lembrança do que já teve anteriormente em outras existências. Então, aquela coisa, a gente tem que saber, a vida no palácio é uma delícia, e na choupana tem que ser super harmoniosa, né? Porque o palácio vão ter paredes frias, vão ter distâncias muito grandes entre as pessoas, não vai dar tempo de você ver de perto as feições do seu filho, quando ele está chorando, ou quando aquela lágrima de dor caiu quando veio da escola, porque os portais são grandes, as escadarias, os quartos distantes, mas quando você mora numa choupana, você fica um de frente para o outro, e ali vocês não têm como não se encarar. Então, é aquele momento, não é porque você tem que viver com seu inimigo, você pode estar reencarnado com pessoas que são um pouco hostis ao seu modo de viver, não são ainda aqueles companheiros do passado, grandes irmãos. A gente vem
também com aquela tarefa de ajudar ao outro a se reerguer. Não é só pegar quem é bonzinho e colocar do lado e dizer, eu tenho uma turma de bonzinhos lá em casa. Pode crer que não é. Todo mundo ali traz um universo de alegrias e de tristezas. Cada um com sua bagagem, né? De dores e de vontades e de desejos desenfreados. Todo mundo traz a sua bagagem. Não tem ninguém ali que nasceu uma folhinha em branco e você é que escreve nela. Já foi esse tempo que as mães... Por isso que as mães escrevem até hoje no Facebook. Nasce o bebê, bota aqueles textos lindos, meu amor, minha vida, amor eterno e condicional. Quando faz 12, 13, 14, começa. Cadê? Rasga. Como é que eu botei isso nesse papel? Claro, porque aquela coisa cor-de-rosa pequena, gugu dadá, mamãe, eu te amo. Claro, é aquilo. Mas na hora que o espírito toma posse do seu destino, aquela equipe tem que estar toda preparada para se ajudar. Lógico que os pais são os grandes mentores ali, mas os filhos também, à medida que vão compreendendo, e hoje a compreensão é ampla, não se vive mais cego, né? A criança pequenininha já está sabendo para o que veio, os espíritos estão mais evoluídos. Então, não pode nem tratar o outro como débil mental, nem tratar como se cada um por si, Deus por todos, não pode. É uma equipe, é como a gente é aqui no centro, né? A gente se junta nos ambientes de trabalho, no centro, nas igrejas, em todo lugar, para aprender como é trabalhar em equipe. Quando falta um, parece que o negócio, né, fica meio... Você sente que capenga um pouco, né? Puxa, como todo mundo é importante, mas tem que de vez em quando faltar para ver, puxa, como todo mundo é importante, como fulano faz falta. É? E a beleza disso é porque também nesses ambientes somos todos diferentes. Cada um com sua bagagem, cada um com suas dores, cada uma com suas intolerâncias, com suas dificuldades, todo mundo. Nós somos ainda aqueles doentes ouvindo o brado de Jesus, gritando, eu vim para os doentes e não para os sãos, então não se finja de são. Porque no tempo de Jesus tinha aqueles que se fingiam, né? Os que andavam com ele, olha o Mateus, quando foi rechaçar os 3 rapazes, né? Um porque era coxo, e ele se achava, porque ele era o único letrado, ele sabia ler e escrever, sabia se preparar toda aquela gente, aqueles pescadores analfabetos, né? Então, quando Jesus entra e falam a ele que ele não acolheu aquelas pessoas, né? Ele diz, mas Jesus, essa construção do reino não vai precisar dessas pessoas inúteis. Aí ele foi segurando a língua, porque estavam os pescadores maravilhosos que amavam o mestre os amava, e eram também pessoas que tinham um valor enorme, tanto que Jesus entrega a mãe dele, né? A João. Quer dizer, né? João leva, Pedro que edifica a igreja, então, e tinha Paulo de Tarso também letrado, tinha os letrados, e o que é que tem? E todo mundo tinha um valor enorme, tanto que o evangelho não seria o evangelho se não fossem todos eles juntos ali. Né? Até Lucas, que escreveu menos, foi Lucas que foi o que escreveu menos, teve um que escreveu pouco, né? Mas todos deixaram a sua marca na história de Jesus. Ele não veio com uma equipe angélica dizer, não, vamos lá, que o pessoal lá é da pá virada, é melhor eu me resguardar, porque vamos terminar me botando na cruz mesmo. Não, ele veio se entregar a nós até a última gota, e depois da última gota ainda volta para dizer para que veio, né? Então, é muito bom. Por isso que quando a gente ouve isso, a vida em abundância, eu só imagino assim, que somos todos cachoeiras, assim, tá? Parece que a gente tá sempre jorrando, por mais que a gente esteja lá embaixo, na lona, triste, acabado, pode fechar os olhos que você se sente encharcado, porque não pode. Nós somos filhos do amor, nós somos filhos da luz. Então, quando a nossa luz, por algum motivo, né, por alguma coisa, alguma questão da vida que a gente não compreende ainda, como sair daquele beco, se turva,
pode fechar os olhos, faça uma prece, chame alguém se não estiver aguentando, peça socorro, porque a sua luz vai brilhar, porque ela está lá. Ninguém lhe tira, é uma herança genética, né? Carimbo divino, assim, ó. E o outro ainda vem dizer, a vida é abundante, ou seja, não tenha medo, não queira tirar a sua vida, porque você nunca vai conseguir. Não é por isso que as pessoas que tentam tirar a própria vida, de qualquer maneira que seja, né, se depreciando, se sentindo pequeno, ou atentando mesmo contra o corpo, não adianta. O corpo vai ficar até fraquinho, mas o espírito está lá, lhe encarando, assim, você está no espelho o tempo todo, refletindo o amor de Deus, o tempo inteiro. Seu espelho está embaçado, o amor de Deus ainda não está jorrando através de você, mas vai, né? O bom é isso. Eu acho tão interessante nessa parte da semeadura, porque você falando agora de Paulo de Tarso, eu me lembrei de João Marcos, do evangelista Marcos. Porque João Marcos começou a seguir Paulo, ele era muito novinho, ele era um adolescente, e ele era sobrinho de Barnabé. E a mãe dele, Maria Marcos, queria, né, como toda mãe, né, responsável, não, peraí, vai com Paulo, que eu acho que isso aí é o caminho certo para você. E eles começam, né, naquelas caminhadas, né, de quilômetros e mais quilômetros. Estima-se que Paulo tem andado mais de 16 mil quilômetros para a divulgação do Evangelho. E João Marcos foi em algumas dessas. Só que depois ele viu, olha, tá dando certo aqui não. Isso aí é muito para mim, o que Paulo está falando, o que o meu tio Barnabé está falando. Não é? Cansei. Porque era novo, né? Ele para por algum tempo e depois ele retorna como grande evangelista Marcos. São Marcos. Para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica, exatamente. Então a gente vê que isso aí é a semeadura plantada em terra fértil. Olha, de repente, naquele momento, por exemplo, hoje a minha idade, eu tenho 52 anos de idade. É claro que eu não penso da mesma maneira que eu pensava quando eu tinha 17 anos. É totalmente diferente. Talvez a doutrina espírita não tenha entrado tão bem como entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Hoje, é uma questão de não fazer, eu não consigo mais funcionar, né, sem a doutrina dos espíritos. Isso, para mim, faz sentido, isso me reconforta, isso me dá forças. Então, são coisas desse tipo. Quando eu estava fazendo esse estudo, uma coisa muito interessante me aconteceu. Logo no princípio do estudo, eu via essa parreira de uvas roxas. E com os cachos gordos, com uvas gordas, roxas, e com as folhas muito verdes. E eu fiquei imaginando, nossa, por que resultou disso? Por que eu estou tendo essa visão? Se a fruta, se a folhagem estava tão bonita, que me inspirava tão beneficamente, é porque a terra estava fértil. É porque a terra recebeu a semente de uma maneira maravilhosa. E deu o fruto que deu. Mas aí me veio a pergunta que eu estava me fazendo. E como é que está a semente dessa uva? Porque um dia, essa uva ela vai cair, o cacho vai cair. Ou alguém vai provar, ou alguém vai colher aquela semente e vai replantar. Então, essa parecia que era uma pergunta para mim mesmo. E aí? Como é que está o Evangelho? Como é que está a doutrina dos Espíritos na sua vida, no seu dia a dia? Porque é muito fácil a gente vir aqui na casa espírita todo dia, todo mundo aqui se sentindo maravilhosamente bem. Esquecendo até dos problemas que tinha lá de fora. Eu aqui, no momento, eu estou tendo um momento de trégua. E realmente é. Nós estamos tendo um momento de trégua, de reflexão. Como é que está a minha vida? Mas não esqueçam, nós retornaremos para o lado de fora. E lá que é a batalha. Né? Como é que nós estamos enfrentando? Então, essa vida em abundância, isso tem muito a ver com tudo isso. João Marcos, eu achei muito interessante, porque ele dá um tempo para si mesmo. Olha, é muita informação para mim, eu sou muito novo ainda na condição do corpo, não espiritual. Mas
bem mais à frente, aquilo fez mais sentido para ele. E ele pôde enfrentar, ele pôde colocar, aplicar aquilo da melhor maneira possível. Foi lindo o que ele fez. Acho que Paulo entendeu muito bem a importância da volta do Cristo, né? Porque ele diz lá na carta aos Romanos, ele fala que se Jesus não tivesse voltado para os apóstolos depois da crucificação, toda a sua doutrina teria sido em vão, né? Porque foi essa volta que mostrou para todos eles que a morte não existe, que a vida segue. Ele passou 40 dias com eles ali, dando uma série de instruções além daquelas que ele havia deixado. Trouxe a certeza a Tomé, não é? Que, olha aí, ó, vê aí, tá vendo? Se tinha tantas questões, se tinha tantas dúvidas, toca aqui nas minhas chagas. É como se ele estivesse falando assim com a gente mesmo, não é? Você tem tantas dúvidas, toque em mim, seja tocado por mim, seja tocado pela minha palavra. E isso acho que realmente foi o ponto do cristianismo, que nos traz realmente para essa vida imortal, para essa vida, sem tirar em nada a importância dessa nossa experiência física. Se não fosse aqui, nós não levaríamos, o espírito acho que levaria muito mais tempo para conseguir a evolução que ele consegue em uma experiência que a gente passa aqui. Mas, e também as diferenças que a gente teria ali no plano espiritual, seria muito difícil você conseguir colocar a mãe de André Luiz vivendo lá em cima, André Luiz lá no nosso lar, o marido dela lá no umbral, o marido dela nunca ia conseguir chegar onde ela vive, né? Se eles não tivessem essa oportunidade abençoada de estar aqui. Então, acho que quando a gente olha do nosso lado, que você falou, Ronaldo, que existem tantas dificuldades nos relacionamentos, mas que isso essa oportunidade, tantas vezes a gente fala que é o cadinho que vai depurando todas essas diferenças, os ressentimentos, mas que vai permitindo que nós vamos nos reencontrando, nós vamos aprendendo a amar aqueles que não sabíamos antes, vamos aprendendo a lidar com os mais difíceis, porque como Emmanuel fala, a existência é muito fácil, né? A mesa existe porque alguém fez a mesa, mas nós temos vida, sermos vivos, a vida é a obra de cada um, né? A cada um de acordo com a sua obra. E o bom é saber disso, né? Quanto mais você vai crescendo, mais você vai tendo condição de olhar o outro com mais compaixão, com mais entendimento. Você não foge do que está ruim, né? Na vida material, não. Quanto mais você melhora de vida, mais você procura lugares que não tenham dor de outras pessoas, né? Olha aqui, antigamente no Brasil, agora já acabou isso, né? Tinha até a diferença de por onde o empregado entrava e por onde o patrão passava. Para o patrão não ter o desgosto de passar pelo empregado, que era pobre e ele era rico. Imagine. Então, hoje em dia, a gente já sabe que essa junção, como Lina citou, da mãe de André Luiz, com André Luiz, contraste do marido, e depois, então, que ela diz, André Luiz, que vai reencarnar e vai ter ele de novo como marido, e as duas moças que ele desencaminhou na vida anterior, como filhas, vai parir para ele as filhas, para ajudá-lo a reencaminhá-las. Entendeu? Acho que ela devia a ele, nem sei, viu? Era muito. Acho que quando ela era da pá virada, ela pegou ele, assim, deixou ele. Mas você não vê o que Paulo fala? Quanto mais ele sabe, quanto mais ele ama, mais ele se sente devedor daqueles que não sabem para trazer essa lição de volta. Por isso que eu falo para o Ronaldo, quando você for espírito puro, você vai querer voltar, porque você vai se sentir... Nenhuma coisa que você perde quando ele vai crescendo, como Paulo de Tarso, né, que era o vaso escolhido, que estava ali naquele limiar, o que mais você perde é essa soberba porque adquiriu isso ou aquilo. Você vê que aquilo é de todos, aquilo pertence a todos, a consciência está em todos. Agora, se acender uma luz aqui e a outra ali,
para que acendam-se outras luzes, você tem que continuar mergulhado no caminho do serviço. Por isso que o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele serve. Jesus tinha... Olha quem que seria Jesus para vir na época que veio como governador do planeta, sai lá a esfera superior, daquela esfera crística em que ele vivia, com os espíritos crísticos, com toda aquela comunidade que planejam a vida das humanidades, dos planetas, vir reencarnar se fazer pequeno ali, só para passar uma lição, que é ele a lição, ele é a lição. Né? O caminho é de verdade, de vida, porque a mensagem é ele. Não tem outra mensagem. Né? Então, quando a gente estuda o que os evangelhos trouxeram, falando de Jesus, é isso que a gente vai ser. A gente só não sabe ainda andar nesse caminho. A gente anda um pouquinho, sai, vai para a margem, volta, vai para a margem, volta, mas estamos tentando. Então, isso é muito legal, isso é muito gostoso da gente saber que é assim, que mesmo que a gente não esteja ainda conseguindo, será assim. E ninguém deve se forçar a uma coisa que ainda não consegue, porque senão seremos embustes, né? Seremos caricaturas. A gente não está buscando isso. A gente está buscando um ser humano autêntico, que realmente vai assumindo as suas conquistas e testando essas conquistas, né? O tempo todo e a vida toda. E a vida em abundância ainda por cima, não vai parar nunca. Muito bom. Eu acho interessante essa de que Jesus se fez pequeno, esse pequeno vou colocar entre aspas, para poder encarnar aqui. Porque o processo da reencarnação dele foi uma coisa muito complicada. Assim, né? De Jesus? Para nós enxergarmos, né? Porque ele teve que se fazer pequeno para voltar entre nós e trazer a boa nova. E quando você diz a respeito da mãe de André Luiz, de aceitar aquelas duas amantes do pai dele, ela só aceitou isso porque realmente é um espírito superior. Tanto é que ela não estava em nosso lar, ela estava numa cidade espiritual bem acima do nosso lar, parece. E você amparar essas duas figuras, então você vê que ela espiritualmente dizendo, olha, elas não me prejudicaram. O que aconteceu, o meu marido, que foi meu marido, que teve essas pessoas, esse convívio que ele teve, do nosso modo de vista errôneo, eles não me fizeram mal. Pelo contrário, eu vou tentar levar para eles a luz que eu consigo enxergar. E eu vou reencarnar com eles, eu vou ser a mãe deles e vou tentar reeducá-los. Não é mais ou menos por aí que Jesus fez? Olha, chegou a hora que a Terra precisa ter uma verdade, enxergar o mundo de uma forma diferente. Que esse Deus que eles falam, esses vários deuses, que na época eles acreditavam em vários deuses, não existe, existe um Deus. Então é isso que ele veio fazer. E eu acho uma coisa muito interessante quando nós, de toda a peregrinação de Jesus aqui na Terra, ele nunca esteve sozinho. Ele sempre esteve acompanhado dos seus seguidores, dos apóstolos. Ele não disse, olha, eu vim trazer uma verdade aqui, eu não quero ninguém me acompanhando, porque vocês não sabem de nada. Ele não disse nada disso, não. Olha, venha, vou transformar vocês em pescadores de homens, pescadores de uma palavra diferente. E houveram vários seguidores. Né? Fala-se dos 12 apóstolos, mas também existiam mulheres que seguiam, né, que não está na Bíblia, aquela coisa toda. Maria Madalena, pelos estudos atuais, existia uma mulher de nome Susana, que parece que cozinhava enquanto eles estavam na sua viagem. É porque o pessoal era machista, tirava o nome das mulheres. Se elas ficaram muito tempo, a gente não sabe. Mulher, né? Mas, assim, a verdade é que a lei de sociedade, nós nascemos para estar em sociedade, em convívio um com os outros. Eu trouxe até aqui a pergunta
766, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a vida social está na natureza? E a resposta é, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é uma necessidade nossa, nós vivemos em sociedade. A Marisa, quando vem para a casa espírita, ela tem a necessidade de ter as pessoas aqui. Olha, vamos discutir. Eu não. Vamos... Você não está aí, não? Eu falo até sozinha. Isso eu acredito. Ela falou que fala até sozinha, isso aí eu acredito. Mas existe essa necessidade, nós estamos aqui. Mesmo com ideias diferentes, pensamentos diferentes, se eu entro aqui hoje, eu tenho uma ideia fixa sobre um assunto determinado, e eu ouço o que está sendo falado, o que está sendo proferido aqui, eu posso até não concordar. Mas eu vou raciocinar, eu vou me perguntar se aquilo que foi falado vai de contra o que eu acredito ou não. E a nossa esperança é que nós tomemos decisões corretas, que os nossos pensamentos, se eu entro aqui com uma ideia de suicídio, e eu vejo aqui pessoas falando sobre vida em abundância, eu espero que essa fala da vida em abundância, não só para as pessoas que estão sentadas aqui nos ouvindo, mas para as pessoas que estão aqui nos vendo através da internet, para as que foram trazidas aqui em espírito, para assistir o que nós estamos falando sobre a vida em abundância. Porque o final, se eu aniquilar essa vida que eu penso que não faz sentido para mim, isso não vai dar jeito nos meus problemas. Eu preciso me fortificar. Eu preciso repensar e ter uma linha de raciocínio diferente sobre a vida. O que realmente é a vida em abundância. Não é mesmo, Marisa? É. E se não houver esse entendimento, não teria graça nenhuma, porque quem é mal, quem tem ainda uma moral muito não construída, né? Ainda comete muitos delitos, fere a si mesmo e fere ao outro, não viveriam a consequência dos seus atos e não poderiam ter uma outra experiência para poder aprender a crescer. Como é que a gente vai aprender a ser bom se não for vivendo? Tem que viver. Então, a gente vai construindo uma ética moral a cada vida. Não importa a quantidade da vida material que a gente tenha. O que importa vão ser o olhar que a gente tem para com o outro, para com a vida, para com os acontecimentos. Isso faz o paupérrimo como pode fazer o milionário, né? Ter esse olhar para com a vida. Então, essa construção interna, esse é o valor que a gente vai levar. O caixão lá não tem uma gaveta, para nada. Não tem como levar nada. Não tem bolsinho nem nada, né? Nada, nada. E agora que cremar aqui na América é mais barato do que enterrar, queima tudo, não vai ter nem um bolso. Então, o bom é ir levando no coração, na alma, carimbado, aquilo que a gente pode construir, mesmo que pequeno, mesmo que um detalhe, uma palavra, um olhar, uma atitude que fez uma diferença para a pessoa, não é para público nenhum, é para você com você mesmo, e eu sempre digo, nós e Deus, né? Porque Deus é o que está no nosso espelho, quando a gente olha lá, a gente vê o ser divino que somos. Então, essa construção ético-moral é o que a gente vai fazer durante a vida material. Não adianta querer guardar o material como se ele não fosse, como se nós não fôssemos sair dessa encarnação, né? Então, a gente tem que usar o material para se reconstruir, para se melhorar e melhorar o outro. E a gente sabe que isso tem que ser essa troca que a gente faz com a vida, a natureza, com tudo que é vivo e com as pessoas que a gente vai enxergar e cruzar nessa existência. Todo mundo que a gente cruza tem um motivo de ser, de você estar em um lugar, de você passar por alguém, de você entrar num lugar e ter que passar 1 hora olhando para aquelas pessoas, ali tem coisas que vão lhe marcar. Tem um ensinamento. Então, se eu ficar num lugar olhando e esperando a morte da bezerra, pensando nos números que não, agora eu tenho isso, agora eu vou fazer aquilo, daqui a pouco eu saio daqui e vou comprar aquilo, eu perco tempo
de olhar em torno de mim a riqueza de opções que eu tenho ali, de forças que eu tenho ali, que vão me ajudar a me reconstruir. Então, a gente tem que estar atento à vida, né? Tem até aquela música, é preciso estar atento e forte, não tenho tempo de... Eu não conheço a música. Tem, não tem? Não tem, Lina? É do seu tempo? Não tem um negócio assim? Carol sabe, o garoto Carol sabe. Sim. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Não dá tempo. O tempo que você pensa na morte da bezerra, você pode estar construindo coisas. E se você constrói coisas, não importa se é servindo a alguém, você está fazendo para você. Tudo que a gente faz para qualquer outro ser, volta. Tudo. Tanto o tiro, né? Ó, os dedinhos. Tanto a palavra maldita como a palavra bendita, né? O que é que eu quero? Eu quero luz ou eu quero trevas? Eu, na hora, tenho que escolher. E, ó, eu vou me encontrar com Giz ali, ela não vai cortar meu cabelo. O que é que eu quero? Convencê-la de que ela vai ser tão feliz cortando o cabelinho. Está crescendo, viu, Giz? Eu acho interessante essa fala, porque quando você diz que quando você se preocupa com os outros, você não tem tempo de enxugar suas próprias lágrimas. Não tem, não dá tempo não. E eu fico lembrando aqui do trabalho do Chico, do Divaldo, a irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá. Quando você fala para uma pessoa, quando você mostra para uma pessoa que não conhece o Chico, que ele tem vídeos dele que ele distribui dinheiro em espécie para as pessoas. Aí você olha aquilo e você vê, nossa, como é que um cidadão humilde como ele, vivendo naquela casinhola que ele vivia naquela época, consegue dar essa quantidade de dinheiro para os outros, sem pensar nele mesmo. É uma coisa maravilhosa. Então eu penso, quando o Chico faz uma coisa dessa, se ele tem um dia de tristeza, que ele dá vontade de chorar, provavelmente ele teve algumas, e todos nós temos. Tem, aí Emmanuel vinha e dava ali uma bronca. Aí Emmanuel vinha e dava aquela paulada nele, parava tudo na hora. Né? Mas o Chico fazendo esse tipo de coisa é um exemplo, é uma maravilha. O Divaldo Franco, lá na Mansão do Caminho, quando ele tem essa ajuda diária de 4.000 a 5.000 pessoas, diário, paga a conta de luz, paga a conta de água, é o uniforme das crianças. Eles agora têm um ambulatório lá, que eles fazem parto natural, a ambulância vai na casa da pessoa, pega a pessoa, a maternidade. A maternidade. O ambulatório tem também médico. Isso. Então, assim, o Medrado também com o trabalho. Então, você vê trabalhos como esse, e a gente falando aqui sobre a lei de sociedade. Esses trabalhos não existiriam se o Divaldo Franco, se o Chico Xavier, se a Madre Teresa, sua irmã Dulce, fossem luzes e não quisessem levar a luz para outras pessoas. Ou seja, se eles ignorassem a sociedade que está diante dos nossos olhos, esse trabalho todo seria em vão. Não é mesmo? Ou seja, ele não existiria. Então, o trabalho da Mansão do Caminho, o trabalho do Chico, Madre Teresa, só existe porque haviam necessitados. Existiam pessoas que esticavam suas mãos de uma certa forma, pedindo ajuda. E existiam aquela mão acolhedora do outro lado para parar. Então, a necessidade aí são das duas mãos. É a mão que pede ajuda e a mão que reconhece que precisa ajudar para ser melhor. Então, é a lei de sociedade. É uma lei natural que nós temos. Deixa eu só colocar aqui as observações que o pessoal está colocando. O Gustavo está falando aqui que a abundância da vida de cada um dependerá de quem somos em nossa essência. A vida é um espelho de quem somos por dentro. Se a gente acha que a vida é uma batalha, é exatamente isso que teremos em nosso dia a dia. Marli colocou aqui, somos imperfeitos, sempre em busca do aprendizado. Somos semelhança do nosso Pai, filhos do amor e da esperança de uma vida abundante e próspera espiritualmente.
Marcinha colocou a sua música, né, Mai? E a Lena colocou o nome de Maravilhoso de Gal Costa, para quem não sabe. Mas já estamos chegando aqui ao final do nosso da nossa aula, aqui do nosso estudo, das nossas reflexões. Eu só queria colocar assim para o final uma história que Humberto de Campos conta, que Jesus pede a Pedro que vá ajudar uma família em que o filho estava enfermo. Pedro chega lá na casa dessa família, o pai está ali aprontando com a empregada, a mãe está fazendo ali umas outras loucuras, a filha, né, o filho contando dinheiro, e Pedro sai dali correndo, desesperado, volta para o mestre, falando assim, né, mestre, naquela casa acontecem coisas horríveis, as pessoas são completamente irresponsáveis. E Jesus pergunta para ele, você foi lá, fez o que eu te pedi, cuidou do menino? Ele, não, impossível ajudar qualquer um naquela situação. E Jesus fala para ele assim, Pedro, essa família é minha conhecida há muito tempo. Quando eu te pedi para ir até lá, foi só para ir lá ajudar. Então, acho que esse dar a mão, né, esse sermos esses mensageiros de Jesus, isso é uma abundância que todos nós temos, todos nós podemos, né? Ter um olhar menos preconceituoso, ter um olhar menos julgador, está em nós, não está no outro, e isso todos nós temos, isso é uma riqueza que nos pertence. E então, eu queria deixar essa mensagem com vocês. Acho que a vida em abundância são pequenas coisas no nosso dia a dia que cada um de nós pode fazer. Isso é uma abundância que ninguém tira de nós, que nos é dado, que nos é um legado nosso, e que cabe a cada um de nós utilizar da melhor forma que nós pudermos, né? Que formos capazes. E muito importante isso, sem julgamento, sem avaliações pré-avaliações, né? Somos muito esse Pedro. Você vai fazer alguma coisa por alguém, você vai ver se fulano está fazendo, como disse que ia fazer, deixa eu checar lá. Olha, não está aí, não sei o quê, sabe? Então, não pode. Cada um tem seu tempo, cada um vai fazer ou não vai fazer. Não tem como ficar mesurando as pessoas como se você também estivesse fazendo isso com você mesmo. E a gente nunca faz com a gente, né? Sempre E quando a gente fica medindo o outro, a gente deixa de fazer aquilo que sabe fazer, né? Aquele passo que você sabe dar, você deixa de dar, porque você fica julgando o outro, pensando que ele não merece. E quanto mais você abre o leque para fazer para a vida, para o outro, para tudo que é ser vivo, menos você tem queixas, menos você dói em você as dores existentes, porque as dores existem. Maria Teresa tinha as dores dela, Chico, então, nem se fala. Todas essas pessoas que faziam essas benfeitorias maravilhosas tinham dores imensas. Então, Chico era ao ponto de sangrar a boca de tanto povo, de dar beijo na mão das pessoas, né? E quando perguntava ele, mas Chico, as pessoas fazem fila para vir lhe ver e haja beijo, você sangrando. Ele, não, meu filho, eles estão com saudade de Jesus, aí eles vêm aqui. Então, era tudo, ele se colocava atrás do que fazia. E quando chorava por algum problema que estava vivendo, Emmanuel logo vinha e dizia, você está chorando por quê? A dor do Xavier é maior do que a dor dos Pereira, dos da Silva. Tanta gente que está passando necessidade, você vai chorar por causa das suas coisas. Então, não, era sempre lembrando a ele, olha, não é você, é o outro, não é você, é o outro. E isso fazia com que ele pudesse fazer mais por ele mesmo, né? Por ele e pela missão que ele abraçou. Então, isso é muito importante, a gente ver que todos nós temos essas pequenas missões, em casa, no meio que a gente vive, no trabalho, na rua, com
quem a gente cruzar, ali é uma missão. Então, não deixe escapar, porque cada vez que escapa, a gente perde o tempo de carimbar no caminho. Esse caminho de verdade e vida que Jesus exemplificou era um caminho de humildade e amor. Foi isso que ele veio mostrar. Como um ser elevado pode ser humilde e amar a todos. Então, essas coisas que, né, para Jesus ele era assim, ele já era o filho do Pai. Era parte dele. Então, era assim. Vamos aos passes, gente, porque a aula está começando.